Hoje vamos falar das 4 formas que existem para cozinhar pão num forno normal em casa. Olá, meu nome é Sofia e sou autora, fotógrafa e videógrafa do site Criar, Comer, Crescer. Um site sobre alergia ao leite e à soja, a vida simples e descomplicada e também tudo aquilo que é feito em casa que nós simplesmente adoramos. Hoje vamos falar das 4 formas que existem para cozinhar pão num forno normal em casa. Normalmente as padarias têm fornos que libertam vapor e criam um ambiente propício a crescimento de um pão com crosta, aquele que a gente faz e ouve-se, parece que está oco dentro. E nós em casa temos que criar uma espécie de ambiente parecido para ter um resultado também idêntico. Então, vamos começar por aquele que mais vemos por aí, que a maior parte das pessoas usa em termos de criação de vapor. Acho que ainda é o método mais fácil e mais prático de usar, apesar de nem toda a gente ter esse tipo de panela. Elas hoje em dia também já não são assim muito caras. É possível já comprar panelas baratas. A minha comprei no IKEA, é das marcas mais baratas que existe. Funciona muito bem, adoro fazer, mesmo comer nela, não precisa de ser só pão, adoro fazer tudo nela. É uma panela de ferro, esta aqui. Estas panelas de ferro têm uma vantagem grande, são todas em ferro, a parte interior e a tampa. Elas podem ir ao forno a qualquer temperatura. Estas panelas conservam muito bem o calor lá dentro, o que faz com que a cozedura seja mais uniforme. Estas panelas podem ser usadas em qualquer tipo de fogão ou forno, são aptas a altas temperaturas e é das melhores opções. Para fazer o pão com esta panela é só necessário ligar o forno na temperatura máxima, colocar a panela dentro, deixá-lo pré-aquecer. Quando estiver quente, diminui-se a temperatura para 230 graus, retiram a panela, cuidado para não se queimarem, por favor, que ela é super quente, não dá para pegar sem pegas. Tiram a tampa, colocam o pão dentro, tapam novamente e levam ao forno durante 20 minutos. Após esses 20 minutos, retiram a tampa para que a crosta se forme e fique mesmo crocante, porque entretanto o pão já cresceu o suficiente lá dentro. Depois de tirar a tampa, o que ele vai fazer é criar a crosta para que fique com um pão estaladiço. Após esses 20 minutos, sem tampa, retiram do forno, está pronto a comer. O ideal será esperarem que ele arrefeça completamente, porque ao cortarem no quente, se o cortarem imediatamente ao sair do forno, a textura do pão vai alterar, porque fica mais seca. Vocês ao cortar estão a retirar a umidade de dentro do pão. A crosta fez com que a umidade não saísse de dentro do pão, mas ao cortar com ele quente, essa umidade, esse vapor vai sair e ele vai ficar seco mais rapidamente do que aquilo que seria normal se vocês esperarem um bocadinho. Eu sei que é difícil, é tentador, eu já o comi quente, mas tento esperar sempre no mínimo meia hora, porque é muito difícil de cortar até quando ele está assim mesmo muito quente a sair do forno. Tentem o vosso melhor, é o que posso dizer. Pronto, quem não tem esta panela, existem outras soluções. Antes de eu ter a panela, era esta de alumínio que eu usava. O alumínio não é tão bom condutor, mas funciona parecido. Não é excelente, mas funciona parecido, por isso se tiverem uma panela que possa ir ao forno e tenham uma tampa para ir ao forno, atenção, têm mesmo que ser objetos que possam ir ao forno completamente, porque se as pegas forem de plástico ou de madeira já não pode ir ao forno. Se a tampa for de plástico ou de madeira ou tiver algum acessório de plástico ou de madeira também já não podem ir ao forno, por isso tenham cuidado com isso. Coloquem no forno só peças que possam mesmo ir ao forno. O efeito da panela é exatamente igual, da panela de alumínio é igual à panela de ferro, é exatamente o mesmo método e funciona exatamente da mesma maneira, por isso nem me vou alongar. Outra forma de fazer, que eu não tenho nenhuma, é um Pyrex. Eu não devia falar em Pyrex, porque Pyrex é mesmo uma marca, mas pronto, é quase como o Quispo. Eu vou vestir um Quispo. Quispo é uma marca, não é propriamente o nome para casaco.
Mas pronto, eu acho que toda a gente assim fica mais esclarecido do que é um pirex. Os pirex que eu estou a falar têm um formato parecido à panela de ferro. Eles são de vidro, têm uma tampa de vidro. O que acontece dentro do pirex de vidro é exatamente o que acontece na panela de ferro. E ele concentra o vapor dentro do pirex e vai criar a umidade e a crosta necessária para terem um pão parecido com um padeiro. É exatamente a mesma coisa. O processo é exatamente o mesmo. Por fim, para quem não tem nada dessas coisas e precisa de se desenrascar, porque pronto, sei lá, eu também já o fiz e por isso é que aprendi a fazê-lo, e porque existe uma solução para toda a gente e porque eu já passei por aí, não tinha panelas que pudessem ir ao forno e não podia fazer métodos melhores ou processos melhores, existe a opção de usar uma forma normal. Essas formas normais qualquer um tem em casa, por isso não tem nada que saber. Podem utilizar sem forma também, diretamente em cima de um tabuleiro de forno, mas os fornos, principalmente os antigos, não têm criação de vapor. Os antigos, ou pelo menos os modernos, o meu não tem criação de vapor. Sei que existem fornos que já fazem a função vapor. Se tiverem um forno com função vapor, não vão precisar de acrescentar água, como vos vou mostrar, mas caso não tenham e tenham um forno que não é moderno, tal como eu, desenrascam-se com aquilo que têm, então é. Esse processo de criação de vapor com os fornos não modernos consiste em colocar a grelha ou o tabuleiro que vão utilizar para pousar a forma do pão, o pão ou a forma do pão, no meio do forno, e na parte de baixo colocam um tabuleiro de forno, enchem com água, é para aquecer o forno no máximo de temperatura que vocês conseguirem. Pode estar quente vão notar que a água já está a ferver, é isso que interessa. Depois é só colocar o pão lá dentro e deixar cozinhar por 35 a 40 minutos. O que eu gosto de fazer é cozinhar por 35 minutos, depois retiro a forma, tiro o pão de lá de dentro com o máximo de cuidado possível e volto a colocar no forno mais 5 minutos. Isso vai fazer com que a parte de baixo do pão também fique com crosta e não só quase a parte de cima, que é o mal, entre aspas, destas formas, mas funciona. Se não tirarem de dentro da forma e só estiver lá os 35 minutos, vai funcionar exatamente igual. Estes são os 4 métodos que eu tenho para vos ensinar hoje. Espero que vos seja útil e que façam muito pão. Temos algum pão na arca para alguma emergência, caso eu não faça ou não tenha tempo de fazer, mas de resto, de 2 em 2 dias estamos a fazer pão. É tão simples e o pão é tão bom que vale a pena todo sacrifício, entre aspas, porque isto é muito rápido. Fazer pão em casa é mesmo muito rápido. Eu vou-vos deixar aqui em baixo e no meu site, em criarcomercrescer.com, as receitas que podem fazer com os métodos que acabei de vos ensinar. Tenho 2 receitas muito especiais, que é uma de fermentação natural. Ao dia que sair este vídeo provavelmente ainda não está publicado, mas com calma eu vou publicar, que só levam fermento, farinha, água e sal. Não tem rigorosamente mais nada. É só misturar tudo, colocar dentro do frigorífico e no dia seguinte colocar no forno e em menos de nada tem um pão simplesmente espetacular. A sério, vale a pena ter o trabalho. Se por acaso, o pequeno trabalho, se por acaso fizerem alguma das minhas receitas ou gostarem deste vídeo, eu ficaria muito feliz se partilhassem. Muito obrigado, um beijinho e um excelente bom dia.